Boa noite, Jordânia. Dentro do nosso princípio de respeitar o horário e o compromisso de cada um, a gente está começando rigorosamente às 19h30 e encerrando às 20h30, tá? Ah, vamos direto ao que interessa, que é o assunto que nos trouxe aqui. Fazer um pequeno preâmbulo do que eu vou falar hoje. E para o próximo encontro, que agora nós temos poucas reuniões e eu vou tentar abranger o máximo na próxima aula a partir desse ponto que nós estamos. Como eu falei desde o começo, eu não estou aqui dando aula de matemática para ninguém. Isso todo mundo sabe, todo mundo conhece. O que eu estou ensinando o manejo de uma ferramenta computacional. Essa ferramenta é o GeoGebra CAS, que é o Computer Algebra System, ou Sistema Algébrico Simbólico. Tá? As pessoas chamam como querem, mas é álgebra simbólica. Tá? Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui são a aplicação imediata da ferramenta naquilo que a gente vê em sala de aula. Eu, dentro daquele mix de coisa que existe dentro de matemática, eu procurei selecionar, dado o tempo muito pequeno que a gente tem, procurei selecionar coisas que são úteis e que não sejam no nível de sofisticação de pós-graduação ou coisa parecida. Não que ninguém aqui tenha capacidade de entendimento. É que o público de vocês é ensino fundamental e ensino médio, ensino segundo grau, que se diga assim. Tá? Essa clientela de vocês pode precisar de que vocês utilizem uma ferramenta de boa qualidade dentro de sala de aula. E é o que a gente está fazendo. Ó, eu escolhi aleatoriamente trabalhar hoje com base no conteúdo que o professor José Filho tá dando. Também procurei adequar um pouco naquilo que ele está vendo, tá? E tentando estabelecer mais ou menos como se diria aqui, duas retas paralelas aqui, mas que no fim acabam indo para o mesmo objetivo. O sistema CAS do GeoGebra é uma poderosa ferramenta de avaliação, de avaliação lógica, computacional. A gente poderia perder aqui horas e horas falando sobre isso, mas não isso foge do escopo da aula. Então, como eu falei, eu vou hoje mostrar alguma coisa de operação com arrays, com matrizes. Tá? Não precisa falar mais nada sobre matriz, todo mundo aqui sabe que matriz é uma tabela. Boa noite, Aura. A matriz é uma tabela contendo linhas e colunas. É uma coisa simples, que a representação também é muito simples, mas dentro daquilo que a gente vê lá em sistemas lineares, essas coisas todas, em matemática computacional, você vê aquilo num nível de sofisticação muito alto. E o GeoGebra contempla o emprego de matrizes nesse nível de sofisticação que a gente gosta. Né? A gente só vê coisas sendo feitas através de MATLAB, por exemplo, o SciFi, o Octave ou qualquer outra ferramenta desse tipo, Máxima, e o GeoGebra faz tudo o que o MATLAB faz com toda tranquilidade, tá? Sem nenhum problema. Quer dizer, aquelas coisas que a gente vê, que fica espantado com trabalho com matrizes dentro do MATLAB, se faz com o GeoGebra também, sem problema nenhum, como vocês vão ver aqui. O GeoGebra ele trabalha basicamente com avaliação simbólica de expressões. Tá? Então, indo direto ao que interessa, eu vou aqui abrir a minha calculadora e mostrar isso na prática.
tá bom? Eu vou compartilhar a tela. Já todo mundo aqui já aprendeu como é que faz para chegar na calculadora algébrica, então a gente não vai explicar mais a partir do momento em que você começa aqui, Start Calculator. Mas, para quem veio aqui e não viu, então, Start Calculator basicamente aciona a minha calculadora. Eu vou desmarcar aqui e vou fazer novamente do começo. Está aqui. Eu vou compartilhar essa tela, vou jogar aqui. Vou pressionar onde tem Start Calculator. Ele vai abrir uma outra guia. Essa outra guia é essa que eu vou mostrar agora. Vou parar a apresentação e vou mostrar novamente a guia que está aqui. Calculadora. A calculadora que vai aparecer para você por default é essa aqui. É uma calculadora gráfica, tá? Só que nós não queremos uma calculadora gráfica, nós queremos uma calculadora algébrica, de símbolos, né? Uma calculadora de símbolos. Então, vamos lá. Eu venho aqui e seleciono o tipo de calculadora que eu quero. Só um minutinho que eu acabei fechando aqui a minha... Muito bem. Eu já vou direto para ela, a calculadora cálculo simbólico. Vamos abrir aqui. Ela tem uma guiazinha aqui embaixo. Vocês vão ver. E você vai escolher a calculadora que você quer trabalhar. A que nós estamos trabalhando é essa calculadora aqui, contendo... Voltou para cá novamente. Aqui hoje o GeoGebra está meio doidinho. Só um minutinho, gente. Vou voltar aqui para gráfica e cálculo simbólico. De novo. Quando a gente entra na calculadora, ela aparece aqui, GeoGebra, cálculo simbólico, e aparece a possibilidade de você escolher a calculadora que você quer trabalhar. Nós escolhemos o cálculo simbólico. Dentro daquilo que eu comecei a falar sobre matrizes, a gente vai pular toda a parte conceitual que não tem nada a ver. O que eu vou me atentar aqui para vocês é explicar sobre isso que eu expliquei lá no primeiro dia, que é o conceito de variáveis. Então, uma matriz é isso aqui. 1, 2, 3. Isso é uma matriz. Vamos dizer, a representação dela seria isso aqui. Posso representar assim, 1, 2, 3. Sem problema nenhum. Mas nós vamos trabalhar com o conceito de variável, que eu expliquei lá no começo. Então, nós vamos declarar a primeira, uma matriz como sendo armazenada nesse endereço de memória. Como é que eu declaro uma matriz aqui? Linha e colunas. Então, eu abro e fecho essas chaves. A primeira linha, eu abro assim, 1, 2 e 3. A segunda, eu abro assim, 4, 5 e 6. A terceira, eu abro assim, 7, 8 e 9. O que você tem aí é uma matriz. A matriz A contém esse arranjo aqui, essa tabela contendo esses números aqui. Esse A, ele é um objeto
do QES. Tá? Eu digo que 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu quero armazenar organizado e arranjado como matriz dentro dessa variável A. Ok. Certo. E aí, agora, o que a gente faz com isso aqui? Vamos declarar B também. B. Quem é B? B é outro conteúdo de memória. Aqui, para facilitar, eu já abro as minhas linhas. E vou só populando aqui as colunas, as linhas que eu acabei de criar. Vou criar essa aqui com 1 e 1. A de baixo, 2, 2 e 2. E a outra, 3, 3 e 3. Eu tenho aqui a primeira matriz contida em A, que tem essa configuração. A segunda matriz, contida em B, tem essa configuração. Certo. E agora, o que eu faço com isso? Eu faço todo tipo de operação que você puder imaginar. Então, vamos ver aqui o que seria a matriz A mais B. Então, eu teria C igual a A mais B. Percebam que eu estou fazendo cálculo simbólico aí. Eu não estou tendo operações numéricas por enquanto. Quando eu fizer isso aqui, olha o que observa, olha o que vai acontecer. O GeoGebra vai avaliar as duas variáveis e vai retornar uma terceira matriz contendo o resultado da soma dessas duas matrizes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vamos prosseguir. Muito bem. Então, para vocês que estão vendo aqui, então a gente tem essa operaçãozinha bem básica aí com matrizes. Isso aqui não tem nada de extraordinário, não tem nada, isso aqui não é, como eu costumo brincar, isso aqui não é para levar ninguém para a NASA, isso aqui é coisa bem superficial. Que outra operação a gente consegue fazer com uma matriz? A gente consegue subtrair uma matriz de outra, A menos B. Quem seria A menos B? A menos B está aqui. Aqui está A e aqui está B. E está aqui, ó. 1 menos 1, 0, tarará, a operação toda está aí. Que outra operação é possível fazer? Eu digo no contexto de hoje, da aula de hoje. A gente vai fazer multiplicação dessas matrizes. É a mesma coisa. O que você tem aqui é uma representação simbólica, outra representação simbólica armazenada num conteúdo de memória. Esse primeiro letra é o conteúdo a memória A, o segundo é a B e a terceira é a C. Esse A diz que nesse local contém esse arranjo aqui de matriz, essa tabela contendo esse arranjo de valores. Em B, eu tenho esse outro arranjo aqui. E em C eu aponto diretamente, eu atribuo diretamente à operação as duas variáveis. Então, quem é A? A está aqui em cima. Quem é B? Está aqui. E quem é C? C é A mais B. Percebam a facilidade, a simplicidade com que você faz isso? Então, alguém querendo entrar aqui. Essas operações, todas as operações com matrizes, nós vamos fazer aqui. Determinante, matriz transporte, diagonal, decomposição de matriz, e calcular determinante. A gente vai fazer. Pode falar, José Eduardo. José Eudes, desculpe. Boa noite, professor Antônio. Boa noite. Aí eu cheguei agora aqui, um pouquinho, eu tinha dado uma saidinha, não vi quando você montou a matriz lá no ar. Mas vocês fazem de novo lá para a gente, por favor? Faço sim, com o maior prazer. Diz que abre chaves aqui, eu não consegui onde é que coloca as chaves para fazer. Tá, eu vou fazer novamente, tá? É por isso que eu estou falando. Olha, eu estou organizando a minha aula aqui para a próxima semana para ver determinante, matriz de transporte, diagonal, decomposição, inversa e alguma coisa aí de cálculo de determinante através de Kramer, ou coisa parecida. Assim, mais para a gente brincar mesmo em sala de aula. Não vai, evidentemente, que o conteúdo não vai dar nunca para a gente ver num curso de extensão.
Então, a gente não vai ver aqui matemática, a gente está vendo aqui brincadeira com o GeoGebra, para se chegar no objetivo. O que vocês têm que aprender é como, vamos dizer, manejar a ferramenta. É só isso, tá? Então, os conceitos, a parte teórica, de fundamentos matemáticos, ela foge do objetivo da sala de aula, tá? Do momento, tá? Então, voltando aqui, a pedido aqui do meu amigo José Eudes, eu vou limpar aqui o conteúdo da minha calculadora. Eu vou fazer do zero, porque o GeoGebra Web costuma pregar umas peças na gente. Então, deixa eu iniciar novamente a calculadora. Eu vou iniciar a calculadora, vou escolher ela aqui como algébrica e vou compartilhar. Calculadora. Você está vendo aí, Eudes? Sim, sim. Muito bem. Então, só explicando aqui, eu vou fazer rapidinho, eu vou declarar uma matriz coluna, uma coisa bem simples aqui. Então, nós vamos fazer essa aqui. A igual a chave, essa chave do teclado. Abre chave, quando você abre, ele abre e fecha para você já uma chave. Então, nós vamos colocar aqui um valor 3, 5 e 4. Pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter... a chave no teclado aí, que eu não vi. Nesse teclado embaixo aqui não tem chave, tem parênteses. Tem chave, sim. Todo computador no teclado tem chave. Vamos lá. Então, vamos lá. A novamente. Eu vou abrir aqui uma matriz do jeito que eu fiz agora há pouco. 2, 3. Aqui eu abro outro par de chaves. E mais outro par de chaves. No segundo par de chaves, eu vou colocar 4, 5 e 6. No terceiro par de chaves, eu vou colocar 7, 8 e 9. Feito isso, eu pressiono a tecla Enter. Quando eu pressiono a tecla Enter, ele vai me mostrar esse resultado aqui. Tenho aqui A igual a isso aqui. Que operação eu consigo fazer a partir daqui? É o que eu falei. Eu posso pegar essa matriz e abrir uma outra variável aqui e dizer que é B. B contém A. Aí eu posso multiplicar isso aqui por um escalar, por exemplo, por 7. Ele vai me devolver uma matriz contendo o resultado dessa operação. Ele vai multiplicar todas as linhas e colunas e me retornar por esse escalar que eu declarei aqui e me retornar uma segunda matriz. Só lembrando que quando eu estou trabalhando com isso aqui, eu estou referenciando endereçamentos de memória. Então, quando eu estou endereçando uma memória, eu posso dar um apelido para aquele local. Eu estou falando aqui em A e B, mas eu posso declarar a memória assim, matriz 1. Matriz 1 é quem? Matriz 1 é... Eu vou abrir outro conjunto aqui, vírgula, outro conjunto, vírgula, e mais o terceiro conjunto aqui. Esse aqui eu vou botar 0, esse aqui eu vou botar menos 3, esse aqui eu vou botar 5, esse eu vou botar 1, 2 e 3. E no último conjunto de números, eu vou colocar 7, 8 e 9. E pressionar a tecla Enter. O que é que eu tenho aqui? 0, menos 3 e 5, 1, 2 e 3, e 7, 8 e 9. O resultado, o novo resultado que eu quero é uma operação direta dessa matriz aí, com um outro valor lá. Então, eu vou dizer que isso aqui é M1. O que é R1? R1 é o mesmo que M1 vezes 5.
ele vai me retornar. Ele está dizendo o seguinte, que essa matriz que eu declarei aqui em cima, eu vou multiplicar ela por 5, que é um número, um escalar. E ele vai me retornar isso aqui. Essa operação eu consigo fazer sem problema nenhum. Tá? Então, vamos fazer uma pequena brincadeirinha aqui, tirar esse 3 aqui e perceba o que vai acontecer na matriz embaixo. E colocar um 9. Ele automaticamente atualiza o conteúdo da minha matriz quando eu referencio. Por que ele faz isso? Se eu estou trabalhando numa tela HTML, web ou coisa parecida, por que ele faz isso automático? Porque isso aqui, quando eu declaro esse valor, ele não fica aqui, não, ele fica na memória do computador, ele fica armazenado, e quando eu digo que M1 contém essas linhas e colunas, e se eu chegar e mudar uma linha dessa aqui, uma coluna dessa, o que ele vai fazer? Ele vai ver o que está armazenado nesse conteúdo M1 e vai alterar automaticamente aqui embaixo. Então, esse conceito aqui determina que tudo que eu faço aqui é avaliado instantaneamente pelo sistema, pelo CAS. E se eu fizer isso aqui? Se eu chegar bem aqui depois desse 9 e dizer que esse 9 está elevado a 2, ele já vai me dar o resultado lá. O que a gente vai explicar agora é como é que a gente consegue esses sinais, essa notação matemática que vocês estão acostumados a ver. Tá? Então, eu posso fazer qualquer coisa aqui, eu posso chegar e dizer que esse 5, na verdade, é 5 sobre 5. Quando eu disser que é 5 sobre 5, ele vai me retornar 1. Por quê? Por que ele faz isso? Por que ele não tem a operação com fração lá? Porque a ideia do GeoGebra é facilitar a sua vida. E o que ele está fazendo aí? Ele está resolvendo em tempo real a operação que você está montando. Então, se eu disser que esse número vem aqui, esse 7 elevado à terceira, ele não vai esperar para calcular, ele vai fazer o cálculo instantâneo. Tá? Então, essas operações todas aqui são realizadas em tempo de execução, no momento que estou fazendo a montagem da minha expressão aqui. Tá? Então, esse conteúdo aqui é simbólico e esse conteúdo aqui embaixo é o resultado, é o resultado numérico dessa operação simbólica. Tá? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, professor. Maravilha. Tá bom, Donato. Os cálculos que se faz com GeoGebra, a parte simbólica, ele é muito extenso. Ele tem uma quantidade absurda, monstruosa de funções para se trabalhar com isso. Tá? Então, a gente não tem pretensão aqui de absorver, de jogar tudo isso na turma, até porque não tem tempo. Tá? Então, o que a gente está tentando bater muito é no manejo da ferramenta. Tá? Fazer ela acontecer no momento que você está precisando. Tá? Então, a gente vai voltar novamente aqui para quem chegou agora, para ver como é que a gente usa a ferramenta. No primeiro encontro que eu tive aqui, eu expliquei sobre isso aqui. Eu expliquei que esse M1 bem aqui é um endereço de memória. Esse endereço, esse M1, ele é um rótulo, é como se fosse um endereço de uma rua. É a rua Getúlio Vargas, número 5. Pronto. Se eu disser aqui que a Getúlio Vargas é um endereço no mapa. Então, como é que eu declaro a Avenida Getúlio Vargas aqui? Dizendo que esse Getúlio Vargas é M1. Esse M1 contém esse arranjo aqui, essa tabela contendo números dispostos dessa forma. Que outra operação eu posso fazer em tempo de execução dentro de uma célula dessa? Quando eu clico aqui embaixo,
ele me traz, ele expande aqui e me mostra a representação dela conforme ela foi feita. Eu vou apagar isso aqui e vou começar tudo de novo. Então, vamos lá. Vamos chamar M1 novamente, que é igual a quem? Eu vou fazer uma coluna só. 1, 2, 3. Retornou isso aqui. M2 é igual a M1 vezes 3. Percebam que ele está me retornando isso aqui. E o que é que eu posso fazer aqui dentro de uma declaração dessa? Eu posso montar uma expressão inteira aqui dentro. 2 vezes 3 menos 4 mais 5. Ele vai me retornar a operação perfeita, exatamente como eu gostaria que ela aparecesse. Isso aqui é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Uma ferramenta extremamente valiosa, tá? Percebam que eu estou me atendo mais à questão de manejo, porque vocês precisam. Você pode literalmente ser levado pela imaginação e aonde você quiser com o GeoGebra, aqui dentro do CAS, tá? Então, eu vou declarar uma primeira matriz aqui, A1 igual a... Vou abrir chave novamente e vou abrir a outra linha dessa matriz. Mais outra linha dessa matriz. Eu estou fazendo aqui de propósito, dessa forma, para vocês entenderem que cada linha dessa matriz ela é separada por vírgula. E ela tem a sua própria lista de números dentro. Então, vamos lá. Na primeira, eu vou colocar 2, 5 e 7. A segunda, eu vou colocar 8, 9 e 4. Na terceira, eu vou colocar 2, 5 e 3. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai me devolver minha matriz declarada bonitinha. Vou para A2. A2 contém o quê? A2 contém outra matriz. Essa outra matriz, eu vou colocar algumas coisas para o sistema resolver para mim dentro delas. Então, eu vou dizer que... Fiz besteira aqui, peraí. Eu vou, já que eu estou aqui, ele não me permitiu trabalhar de outro jeito, ele me devolveu uma matrizinha coluna, tá? Vamos ver o que a matemática manda eu fazer aqui. Vamos chamar isso aqui de A3, para vocês perceberem o alcance desse negócio aqui. A1 mais A2. Vamos ver o que acontece. Ele me retornou uma terceira matriz, utilizando o que aí? Quem é capaz de saber o que resultou essa operação de uma matriz 3x3 com uma matriz coluna? Pessoal, isso aqui não é aula de matemática, é só curiosidade que eu quero que vocês estejam aguçados aí. É para vocês verem as possibilidades que a ferramenta tem, tá? Então, o que vocês acham que o sistema fez aqui? Ninguém se candidata a responder, mas não tem problema não, isso aqui não é uma aula tradicional, é só um cara chato falando aqui para vocês. Então, vamos pegar... São boas matrizes. Exatamente, Jordane. A Jordane só riu aqui. Vocês estão com preguiça de falar, gente, pelo amor de Deus. Foi isso mesmo, Cleane, foi isso mesmo. Ele somou as duas matrizes, sendo que são matrizes com dimensões diferentes, você está percebendo, né? Eu tenho uma matriz 3x3 aqui, 3 linhas e 3 colunas, e tenho uma matriz coluna, uma matriz com uma coluna só, né? Então, ele fez a operação, vocês que estão vendo aí... Professor, ele somou só a primeira linha com a primeira linha, né? Exatamente.
Alguém quer se manifestar? Isso aqui não é uma aula, gente. Vocês são meus colegas, eu tô explicando. É como se vocês tivessem acabado de comprar uma BMW e todo mundo está acostumado a dirigir um carro manual, eu estou lá explicando o mecanismo de partida, de motor e de direção. Isso aqui não estou dando aula para ninguém, aqui são todos colegas meus, tá? São professores, e tem uma... Olha, outra aqui, o Matheus respondeu aqui. Eu gosto de provocar todo mundo, tá? O que você tem aqui, A1 e tem A2. A1 é 257, A2 é 894, 253. E A2 é 345. 2 mais 3, 5. 8 mais 4, 12. E 2 mais 5, 7. Ele manteve as outras colunas, tá? Então, uma matriz com essa configuração, somada com uma matriz coluna como essa aqui, ele vai fazer exatamente isso que ele fez aqui. Eu deixo todo mundo à vontade para falar, porque essa é a intenção. Isso aqui ninguém está dando aula de nada aqui. Eu estou explicando o funcionamento de uma ferramenta, repito, tá? Então, vamos voltar aqui para o que eu estava fazendo. Eu ia fazer uma coisa, acabei fazendo outra. Eu vou apagar essa matriz A2 aqui e vou declarar ela novamente. A2 igual. Aí eu vou abrir logo as chaves aqui dentro, separo por vírgula, abro outra chave e vou declarar as duas matrizes. Agora, quando eu fizer a operação de soma com essas matrizes, ela vai acontecer relacionando todas as linhas e todas as colunas das duas matrizes. Aqui, a primeira tem 257, a segunda tem 894, a terceira tem 253 e a outra tem 1 e repete, tá? Então, o que é que acontece se eu fizer isso aqui? Resultado 1 é igual a A1 mais A2. O que ele vai retornar? Uma operaçãozinha simples, bobinha, vai retornar isso aí. E se eu fizer uma coisa, vai que eu estou muito apressado e faço isso aqui. R2 é igual a A1 mais A0. Perceberam aí o que eu fiz? Eu queria repetir, como eu costumo brincar em programas, documentário, eu queria repetir isso em cativeiro, eu queria repetir isso para vocês numa situação que aconteceu, acho, na primeira aula. Vocês estão percebendo que eu declarei uma variável e avaliei as duas expressões aqui. Aliás, avaliei essa expressão composta por duas variáveis, A1 e A0. Onde é que está A0 aqui? Não está em lugar nenhum, gente. Sabe por quê? Porque A0 não existe. E quando ela não existe, olha o resultado que o GeoGebra te dá. Te dá isso aqui. Mas eu vou declarar A0 agora. A0 é igual a 0. E se eu disser que eu quero avaliar novamente R2 e clicar o mouse aqui em cima, ele vai me retornar isso aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Maravilha. Como eu estava brincando com o Zé Filho, que a matemática fria não te permite aquela coisa maravilhosa, bacana das figuras geométricas e tudo, aí costuma ser mais chata a minha aula mesmo. mas por isso que eu estou perguntando se vocês querem participar, querem trocar ideia, querem conversar, porque é chatinho mesmo, é meio enjoadinho. Vocês estão acostumados a isso em sala de aula e eu estou falando aqui, mas, na verdade, esqueçam a parte conceitual. Eu estou só mostrando como é que a gente chega nos resultados, tá? Então, eu vou voltar aqui para minha exposição. Então, observem que cada linha dessa aqui é uma célula da minha área de trabalho, do meu worksheet, tá? Esse trabalho aqui diz que se eu alterar qualquer conteúdo desse aqui, eu automaticamente
propago o resultado no restante. Olha onde é que está R1. Ele está originariamente com 7 mais 1 e dá 8. Mas na hora que eu fizer 7 sobre 2, ele vai me dar um resultado 7 sobre 2. Ele não vai avaliar, porque ele não tem o que avaliar simbolicamente aqui. Ele vai manter a orientação simbólica da declaração. Mas se eu fizer assim, e se eu fizer 7 sobre 7, o que é que vai acontecer? Se eu fizer 7 sobre 7, ele vai me retornar 1. Aqui. Retornou 1. Aí, alguém pode arriscar me dizer por que ele faz isso? Gente, não tenham vergonha. Podem falar à vontade. Pode espinafrar à vontade. Professor, Oi. seria porque ele quer te dar o cálculo, no caso, um número inteiro? É isso, mas agora eu vou responder do ponto de vista computacional. É que isso aqui, a proposta dela é de ser uma calculadora em tempo real. Então, quando eu tenho 7 sobre 7, ele simplifica a operação e já converte ela para 1, ok? Eu falar 7 sobre 7 ou falar 1, vai dar no mesmo, vai? Sim. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você altera ela, ela te dá automaticamente a outra, né? Ela não modifica só lá onde você modificou, né? O nome disso é propagação. Essa propagação de resultado, ela é automática também, porque todas essas operações, elas acontecem em memória, em tempo real, no momento que está acontecendo, em cima do lance, ela acontece naquele instante. Se eu alterar qualquer valor dessa matriz aqui, qualquer linha ou qualquer coluna, eu vou voltar aqui um valor que estava aqui, eu vou apagar esse conteúdo aqui, apagar esse outro, e colocar outro valor, 3 sobre 5. O que ele vai retornar? Esse 1 que estava aqui vai ser outra coisa agora, vai ser 3 sobre 5. Por quê? Porque ele não conseguiu resolver numericamente esse valor aí para mim dessa forma. Aí ele manteve para poder depois ele fazer a operação. E se eu pegar agora e fizer assim? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Antes de eu ir para frente, eu vou ficar perdido na minha dúvida. No caso, então, quando dá um número inteiro, ele pode te dar o resultado. Agora, quando dá um número decimal, ele já não te dá, é isso? Ele não dá porque ele não resolve para você. Na verdade, o número inteiro ele só simplificou a operação. É como se eu estivesse isolando uma variável e já resolvendo cancelando aquele resultado redundante, entendeu? Ele não gasta tempo computacional para resolver, ok? Tranquilo. Ei, professor, mas aí no caso, se eu inserisse 2, na minha matriz, 2,5, alguma coisa assim, iria mudar alguma coisa? Nós vamos já fazer. Aqui é assim, a gente é em cima do lance. Então, bora lá. Vamos fazer 3. Aqui em cima, a gente vai colocar 1,3. 1,3. E aqui embaixo, vamos colocar 5,5. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não fez nada, ele simplesmente montou a operação dessa forma aqui. Ficou 1,5 e 3,15 e 3,5, tá? Ele interpretou isso aqui como uma transposição de coluna. Ele não executou a operação que eu esperaria. Então, vamos trocar isso por vírgula, ver o que acontece. Em vez de ponto, eu vou colocar uma vírgula aqui. Foi pertinente a observação do colega aí. Então, ele pegou 1,3 e pegou 5,5. Então, ele resolveu esse pedaço que eu coloquei aqui dessa forma aqui. Tá? Então, quando se está trabalhando com o GeoGebra, a gente tem que ter muito cuidado
está trabalhando com um sistema de computação simbólica, porque ele é muito rigoroso em relação a essas coisas. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mudar novamente aqui e voltar para o meu 7 aqui, que estava aqui. Quando eu mudo para o 7, o R2 passa a ter isso aqui. 7 mais 1, 7, tarará, tarará. E se eu fizer assim, se eu pegar isso aqui e colocar entre parênteses, 7 mais 3 menos 1. O que vocês acham que vai acontecer aí? Ele vai repetir essa linha lá no final? Quem é que aposta? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que ele vai Vai resolver. ser resolvida. Ele vai dar resolvida, né? está. O resultado. O GeoGebra é ligeiro bala. Então, o que ele fez aí, gente? Ele resolveu, porque essa operação é uma operação idêntica, os termos são idênticos, têm as mesmas propriedades, então ele resolveu, porque ele entendeu que isso aqui é uma operação que ela pode ser simplificada, 7 mais 3 menos 1, que é 9. Ok? E se eu fizer agora, para matar a curiosidade de vocês, e se eu arredondar, se eu colocar um ponto decimal aqui, 3,5, o que vai acontecer? Aí ele converte isso aqui para mim. Tá? É assim que funciona. Então, ele simplifica a operação para mim. Eu vou voltar novamente aqui, vou colocar 11 e vou fazer uma coisa bem bobinha aqui. 11 menos 3. Transmite a apresentação mais simples, né, professor? Exatamente. O GeoGebra tem esse poder de simplificar as coisas para você. Tá? Eu estou falando do jeito mais, digamos assim, mais prosaico, mais simplório, porque é desse jeito que vocês vão falar na sala de aula de vocês, explicando a ferramenta. Vocês não vão ficar com matemática polar, coisa parecida. Pode falar, Alan. Professor, Oi. no caso, então, é aquela história, né? Quando você faz uma pergunta que todo mundo fica calado, é porque fica com medo de dar a resposta, né? Mas aí vem aquele pensamento na cabeça sua assim, será que eu realmente sei a resposta? Porque o cara tem que procurar dentro do conhecimento dele se ele vai conseguir fazer essa simplificação. Da onde é que saiu esse número? Né? Sempre assim os meninos falam, né? Pergunta de onde é que saiu esse número, como é que o cara chegou nesse resultado, né? É isso aí. Porque aí é o cálculo na calculadora. E aí, como é que foi feita a equação? É isso aí. Existem software, Alan, eu só vou abrir um parêntese aqui. Eu trabalho com software matemático. Então, esse software matemático que eu utilizo é software de alta performance, trabalha com cluster, com supercomputador, com essas coisas todas. Então, quando a gente utiliza um software no programa de doutorado, é um software de computação algébrica. Então, quando a gente trabalha com ele te dá um resultado desse aqui, ele demonstra para ti como é que ele chegou nesse valor. Entendeu? Eu acredito que o GeoGebra tem muita terra para viajar, tem muita lenha para queimar ainda, e vai se desenvolver mais como uma belíssima de uma ferramenta. Mas essas ferramentas que têm essa capacidade, que eu, por exemplo, uso o Maple. Então, o Maple, quando eu monto uma equação, ele dá o resultado dela, ele mostra o resultado e mostra como ele chegou naquele resultado. Ele isola todos os termos e mostra lá como ele chegou nesse resultado. Aqui, tem muita gente hoje trabalhando em plugins do GeoGebra para fazer essas coisas. Tá? Explicar por que o cara chegou nesse valor aqui. Tá? Então, essa é a ideia do GeoGebra, é que uma iniciativa como essa do professor Zé Filho, ela é extremamente valiosa, porque daqui a um ano, acredito que todos vocês vão estar desenvolvendo plugin, fazendo coisas para o GeoGebra fazer para a gente. Tá? Porque, na verdade, as iniciativas open source são para isso mesmo. O sujeito pega uma ferramenta,
constrói, para você ter uma ideia, essa ferramenta GeoGebra, ela é resultado de uma tese de doutorado. O cara foi fazer doutorado, escreveu um programa de montagem de objetos geométricos, tal, juntou isso com álgebra e chamou de GeoGebra. Isso é uma tese de doutorado. A origem disso aí é de uma tese de doutorado. Aí o que aconteceu? Daí para frente, as pessoas, os incentivadores, os amigos, os colegas, começaram a trabalhar a ferramenta. É como se eu montasse uma casa e chamasse todo mundo para ajudar a erguer, botar o telhado, pintar, botar piso, não sei mais o que. É isso que está acontecendo com o GeoGebra. O GeoGebra, até 5 anos atrás, ele só tinha a versão desktop. Então, hoje, a gente tem uma fundação e tem o produto rodando na web. O que você tem aqui, que você está vendo, é um esforço computacional que está sendo feito por um computador remoto, não sabe-se lá onde, num data center fora do Brasil. Então, a ideia aqui é que essa ferramenta seja top de linha sempre, que ela sempre evolua graças à comunidade. Tá? Então, eu sou entusiasmado pela ferramenta, sou entusiasta e estou sempre incutindo na cabeça de todo mundo para usá-la. Tem as limitações? Tem, porque, como eu disse, é possível a gente demonstrar um resultado? Mas você tem que montar um plugin, você tem que praticamente fazer tudo, porque é uma ferramenta open source, ela é aberta, o código dela é aberto. Se você hoje chegar lá e acessar, você baixa o código-fonte dela. Muito bem. Voltando aqui como eu costumo dizer, voltando aqui para a venda do peixe. Vamos lá. A1 é igual a 3 mais 5 mais 6. O A1 é simplesmente um 14. E o A2 é igual a chave, abre chave, 1, 2, 3. 3, 3, 5. 9 menos 3 e 2. Então, o A2 está aqui. Eu tenho o A1, que é uma expressão, e eu tenho a avaliação de A1. Quando eu faço isso bem aqui, em vez de 5, eu coloco 51, percebo o que acontece. A expressão é avaliada imediatamente. Eu volto aqui e digo que A1 não é 51, é 5 mesmo. E volto para 14. E se eu disser que esse 6 aqui é 6 elevado a 3, ele vai me dar 224. Se eu disser que esse 3, na verdade, é 3 meio, ele vai para mim me dar esse resultado. E aí, o que acontece? Ele me retorna tudo como uma fração. E aqui, e se eu fizer dessa forma? E se eu fizer assim, 1 sobre 0? Quem é que pode responder isso aqui? Não, porque aí a gente vai entrar em teoria e eu não... Mas vamos botar um valor que ele consegue encontrar o resultado. 222. Essa operação, gente, da forma como eu fiz aqui, é ilegal. Estão percebendo? Não pode dividir 1 por 0. Então, aqui, dentro das regras da matemática, o GeoGebra atua rigorosamente conforme determinam os padrões, ou, como o pessoal gosta de falar, paradigma. Professor, se no caso você colocar aí uma fração, no caso colocou aquela fração, aquela primeirinha que você colocou que ele deu um valor em fração, né? Aí ele deu, parece que 445 dividido por 2. Se fosse um outro número aí para dar um valor par, ele iria dividir, né? Não iria dar em fração, no caso. Vamos fazer agora, porque aqui é assim, é igual ao vivo em cores.
22 com 22. Por que que ele fez isso aqui? Porque ele somou aqui 22, 5 elevado à terceira. Vamos decompor essa operação aqui. Vamos chamar isso aqui de A igual a 22 sobre 22. B igual a 5. Desculpe, B igual a 5. E C igual a 6 elevado à terceira. E quanto seria, então, A mais B mais C? B igual a A mais B mais C. Pronto. Satisfeita a contraprova aí, Alan? Certinho? Entendeu? Entendi, sim. Tranquilo. Perfeito, né? Vocês estão vendo o poder da ferramenta? Sim. É igual, assim, eu trabalho com ela já tem 2 anos, né, professor? Só que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu sou fraquinho perto de vocês aí. Aí o que acontece? A gente, quando trabalha essas ferramentas na escola, no ensino médio, igual eu já trabalhei, geralmente eu dou minha aula prática e eu levo para lá para relembrar os conceitos, né? Com os meninos. Aí eles vão lembrando e vão mastigando, fica bem melhor, muito mais fácil para você trabalhar com eles. Perfeito. Bom, eu queria saber se vocês acham que vale a pena a gente prosseguir nesse objetivo de ver os cálculos de determinante, de matriz transposta, multiplicação. A gente prossegue no próximo sábado. Pode continuar. Então, nós vamos continuar. Eu sinto que é importante a gente trabalhar dessa forma, perseguindo não um conceito, mas uma forma prática de resolver as coisas. Então, é o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, porque, como eu estou dizendo, é que eu não estou dando aula de matemática para os colegas são feras nas suas áreas de atuação, e a gente respeita isso. Eu não vou perder tempo aqui explicando por que chove, né? Agora, na parte que nos cabe, que é a explicação da tecnologia, aí sim. Então, vamos lá. Eu vou novamente fazer uma coisa aqui, só para a gente finalizar o encontro. Então, vamos lá. Novamente, outra matriz. Eu gosto sempre de usar números que são fáceis de trabalhar para evitar que aconteçam polêmicas em sala de aula. Muita gente vai querer discutir o sexo dos anjos, saber por que mais 2 menos 2 deu não sei o quê, por que elevado a não sei quanto. Então, para evitar isso, 3 mais 3, mas é muito fácil, tá? É para evitar discussão e polêmica em sala de aula, só isso. Lembrando que a montagem da matriz é do jeito que eu estou fazendo aí. Eu estou fazendo aqui do jeito mais bobinho possível. Eu estou usando o teclado para montar primeiro as chaves, depois eu abro, fecho novamente, 5, 5, 5. E essa linha aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 1 e menos 7. O grau de dificuldade aqui é 0. Você monta as coisas intuitivamente aqui. Então, repetindo, quais são as operações que eu posso fazer? A primeira, B é igual a mais 1. Quando eu fizer essa operação de B igual a mais 1, eu vou somar a primeira matriz com a segunda. Cadê? B, A mais B. B. A1 mais
mais A2. As duas matrizes somadas. Que outra operação nós vamos fazer? C. C é quem? A1 mais menos A2. Menos A2. Vai me dar isso aí. Que outra operação eu posso fazer? D. D é igual a A1 vezes A2. Eu tenho essa operação aí. Tá faltando 5 minutos para a gente encerrar o encontro e não dá para me mostrar o restante das coisas que eu tinha que mostrar. Mas no sábado eu vou tentar me organizar para tentar embutir esse conteúdo todo um pouco mais rápido. Eu nem vou fazer atividade agora, mas eu vou postar no grupo uma atividade para vocês fazerem. Tudo bem? A atividade que eu pedi na semana passada, quase todo mundo entregou, todo mundo participou e fez aqui e mandou para mim por e-mail. A atividade que eu vou postar hoje é exatamente uma matriz dessa, que eu vou querer que vocês façam a mesma coisa. Montem, gerem o resultado e mandem para mim por e-mail, ou o link de onde está a resposta. Tá? Aqui, essa operação que a gente viu agora aqui foi as duas matrizes, a soma, a subtração dela e multiplicação. E divisão, é possível dividir uma matriz? É igual a A1 dividido por A2. É possível fazer isso? É possível. É possível fazer isso aqui. F é igual a A1 mais A2 e elevar esse resultado à segunda? É possível. Vocês estão percebendo a riqueza de recursos da ferramenta? Ele vai além daquilo que você, digamos assim, eventualmente pode precisar. Então, dá para se fazer muita coisa em sala de aula, mas muita coisa mesmo, tá? Dá para fazer muita coisa. Porque a operação aqui, quando eu tenho uma operação desse tipo aqui, elevar a potência, dividir uma matriz pela outra, na verdade, você está fazendo uma operação numérica simples. Olha só aqui, ele retornou uma interrogação que ele não conseguiu resolver. O A1 com A2. Por quê? Porque bem aqui eu tinha um zero. Ele foi dividir por zero. Ele retornou um número, o que a gente chama de not enable. Not enable. E esse not enable, diz que ele não conseguiu, que aquele valor ou é insignificante, ou ele não é possível ser realizado computacionalmente. Então, é isso que resulta quando eu encontro um que a gente chama de NANA, not a number, o not enable, tanto faz. Tá? Ele vai retornar dizendo que a operação não é possível nessa linha e coluna. Na linha 0, coluna 1. Tá? Essa operação retornou uma interrogação. Ele poderia retornar isso bem aqui. Professor, e uma matriz nula, se colocasse a matriz nula aí, o que ia dar? Ele ia dar também que não ele ia retornar ele ia retornar o valor, o objeto nulo também, tá? Porque quando você faz uma operação dessa bem aqui, de dividir, por exemplo, por zero, ele vai te retornar um valor que ele não conseguiu resolver. Então, o CAS, ele avalia matematicamente aquela expressão que você está dando entrada. E ele avalia e te dá o retorno dela. Quando o retorno, o resultado daquela operação, ele não é, digamos assim, formal, ele não admite prova e não admite um resultado aceitável, ele retorna com a interrogação. A interrogação diz que aquilo ali não é possível, não tem solução para ele. Tá bom? Gente,
Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, quer fazer alguma sugestão? Meu amigo Donato, você na semana passada você fez o exercício. Tem, professor. Fez, eu sei, eu estou dizendo, você fez. Então, eu vou postar para esses 12, como diz o Zé Filho, para esses 12 heróis de hoje, um outro exercício aqui. E eu só queria saber de vocês. Entenderam como é que monta o negócio aqui? Entendemos sim, professor. Maravilha. Muito bem. O senhor pudesse também no próximo encontro, não sei se possível, trabalhar um pouquinho aí da matemática aí de 9º ano, 8º ano com a gente também seria bom, né? Sim, 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 sim. Com a álgebra que eu falo, sabe? Sim. Olha, Donato, o que você está falando aqui, isso eu estendo para os outros colegas. Aqui não tem aluno, tem colega. Então, os outros colegas, se quiserem sugerir conteúdo, porque, como eu te falei, eu até fiquei meio preocupado de falar com o Zé Filho para ficar sabendo de cada um qual o conteúdo que eles trabalham em sala de aula, quem mexe com o quê, e fiquei um pouco assim inibido. Eu digo, não, eu vou fazer uma coisa trivial. Então, eu ia mexer muito com funções, com aproximação, com derivada. Depois eu fui ver que o público é outro, o público de vocês é mais fundamental. Aí eu digo, não, matriz é uma coisa que está nos primeiros rudimentos, né, de matemática, então a gente vai trabalhar com isso. Então, se vocês puderem sugerir um conteúdo para as 2 próximas aulas, eu agradeço muito. Professor, mas muito bom mesmo, viu? Aí eu não estou trabalhando assim no ensino médio, mas eu gostei muito, assim, recordei muita coisa aí. Para mim está sendo aula de matemática, viu? E também a utilização aí do GeoGebra, sabe? Certo. Muito prático mesmo, professor. Eu não sei nem qual é o limite dele, não. É verdade. Professor, na frequência, ele pede para a gente sugerir, no caso, o que queria que trabalhasse na outra aula. Geralmente, tem algumas pessoas que colocam, né? Na frequência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô vivendo uma época meio esquisita na minha vida. Ela é mais ou menos parecida com um trem desgovernado descendo a ladeira. Eu passei isso pelo mestrado e é horrível. Eu estou vivendo isso agora. Então, há muitas coisas eu penso em fazer e o tempo não dá. Então, por isso que a gente não consegue. Eu tenho aula no Unitins, eu tenho aula de curso, eu tenho atividade profissional, eu tenho comercial, eu tenho aluno de TCC, orientação de TCC, então está sendo difícil, tá? Então, por isso que eu estou pedindo para vocês, eu fiquei meio sem saber o que fazer, que conteúdo dava para que não fosse uma coisa que fosse impactar, porque tem professor aqui que não é da área de matemática. Então, eu pensei em dar alguma coisa de probabilidade no começo, porque probabilidade todo mundo trabalha, um pouquinho de estatística, mas aí eu digo, não, o Zé Filho já faz isso o tempo todo também, então vai ficar meio redundante. Aí eu digo, não, também não vou ver figura geométrica, porque isso aí o Zé Filho já está vendo de forma magnífica, tá fazendo muito bem. Então, mas, professor, está ótimo, mesmo o senhor trabalhando a matemática do ensino médio, mas a gente percebe, aprende o manuseio da técnica, e a gente trabalha dentro das atividades que a gente faz também. Aprendendo a técnica, como o senhor está ensinando, como acessar, como trabalhar com ela, a gente vai descobrindo de que forma a gente pode adequar e aproveitar ela dentro dos conteúdos que a gente trabalha. Exatamente, Graça, porque o que eu mostrei aqui alguma coisa de matriz, mas quando dividir uma matriz pela outra, isso já deixa de ser uma operação típica de matriz, passou a ser uma operação algébrica simples, uma operação matemática numérica que vai avaliar a expressão, ele vai ver que aquilo está arranjado em formato de linha e coluna e vai lá, vai resolver. Quer dizer, mas deixa de ser uma operação formal de matriz, que as operações formais são outras. Então, mas aqui o que acontece? A gente
deixa espaço para vocês criar, entendeu? Para vocês trabalhar conteúdo. Então, achei mais prático fazer isso mesmo, quer dizer, mostrar como é que se chega nessas coisas. Mostrar que existe propagação, como é que calcula, tal, e não o conceito em si, sobre matriz, sobre array, essas coisas todas. Tá? Então, só para a gente finalizar, na atividade de hoje, a atividade de hoje eu vou postar no grupo e vou pedir que vocês façam. Na próxima aula a gente olha e vocês vão me devolvendo para o meu e-mail. Quando for próximo do sábado, vocês vão me sugerindo coisas, tá? Dizendo o que vocês querem ver. Eu pensei em ver alguma coisa de vetores. Não sei se vocês trabalham com vetores, trabalham com derivada, com essas coisas. Então, aí eu fiquei meio preocupado. Então, eu digo, não, eu vou consultar a turma. É o que eu estou fazendo agora. Tá bom? Muito bem, gente. Então, terminou a aula. Eu fico triste porque uma hora de aula não dá para a gente fazer muita coisa, mas a gente tenta ser muito conciso, tá? Às vezes eu falo mais que o homem da cobra, mas eu estou procurando me conter para não falar muito, para não perder tempo, não desviar do assunto. Gente, uma boa noite, fiquem com Deus e a gente se fala no sábado. Aguardem que eu vou postar, eu vou pedir que a Charlene poste o conteúdo aí da atividade e ela vai ficar no controle aí com vocês aí, tá bom? Pode mandar a atividade diretamente para mim. O link da aula vai ser disponibilizado e vocês olham como foi que eu fiz lá para montar graficamente as matrizes, tá bom? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tá certo, professor. Ótima Boa noite, professor. Boa noite, Donato. Boa noite, Jordânia. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Oi? Fala, quero tirar uma do Pode falar. O senhor trabalha na IEF?